Deus. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então nós observamos que a justificação, ela realmente é um dom de Deus, não é mérito humano, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Uau! Quando nós olhamos isso e nós internalizamos isso, isso faz com que possamos viver de uma maneira diferente. Ou seja, eu passo não mais a viver fundamentado nas minhas convicções pessoais, de que eu posso alguma coisa, pelo contrário, mas em Cristo, somente em Jesus, é que eu tenho essa condição de ser salvo e viver nessa bendita esperança. A condição do homem, né? Homem algum possui justiça própria. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Eu não quero que ninguém tome isso como uma afronta, ou então, o pastor quer impor essa condição. Não. Mas a melhor forma de você se ver livre do pecado é quando você tem esse discernimento de Isaías. E o meu conselho para você é: pega esse versículo, escreve na capa da tua Bíblia, pega uma folha, sabe, no teu banheiro, coloca lá no espelho, assim do lado, principalmente quando você estiver penteando o cabelo, se ajeitando. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. De quem? De Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que o faça bem, não há nenhum sequer. Não tem, não existe. Mesmo que alguém não enxergue isso. A justiça, ela não se alcança por obras humanas. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu gosto dessa parte porque a gente pode... Não, mas o que Isaías disse, pastor, foi referente lá no Velho Testamento, na antiga aliança. Agora nós temos Jesus que nos justifica, então a gente pode ser melhorzinho. Aí Jesus vem e conta uma parábola dessa: um cara que é fariseu, jejua, faz tudo certinho, né? Não rouba, mas com orgulho e arrogância se acha melhor que o outro. Com certeza ele era um cara que tinha problemas emocionais seríssimos. E o outro, humilhado, né? Reconhece o pecado que há nele, e ele quer essa mudança. E ele ora a Deus: me perdoa. Ele nem olha para o céu. Gente, é uma das coisas que eu mais admiro na vida de homens como Spurgeon, como Tozer e como tantos outros, é que
caras reconheciam o pecado deles. E me perdoa o que eu vou te dizer, ô geração louca essa nossa. É muita arrogância, é muita empáfia. É muita roupa bonita, muito terno bonito, muita... Por isso que na nossa igreja a gente não tem cadeira aqui em cima. Respeito às igrejas que tem, tá? Não estou dizendo que é errado, não. Todo mundo está enfileirado. A diferença é só aquela que Deus disse que era para ser e acabou, e mais nada. Mas ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Não, as nossas poltronas têm que serem acolchoadas, porque afinal de contas nós somos os pastores, e a nossa roupa, e a gente tem que ser... Não. Respeitamos. Não estou dizendo que Deus não mova nesse tipo de divisão, mas nosso caminho é outro. Vamos lá. O que Deus fez? Ele nos justificou em Cristo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Calvário nos proporcionou uma troca. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau! Jesus foi feito justiça por nós, e porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Justificação é o ato pelo qual o estado do pecado e culpa do homem é removido, tornando-o justo perante Deus. Significa que Deus não apenas perdoa o pecado, mas torna o homem limpo, como se nunca tivesse cometido delito algum. Você compreende como isso é extraordinário? E é triste porque a maioria das pessoas estão pegando isso, estão destruindo isso, tentando desconectar isso, quebrar a verdade disso, até potencializando, não quero entrar no mérito, mas criando a teologia da hipergraça. Não, é graça, não é hipergraça. Eu não vou entrar nem no mérito, né, dessas igrejas inclusivas, porque, cara, não tem nem graça. Então, isso é o oposto da condenação. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é a remoção de toda a culpa. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Uau! Eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo extraordinária, na manhã seguinte, eu queria falar para todo mundo do amor de Jesus e dizer para todo mundo que Jesus é aquele que perdoa pecado. Eu queria sair dizendo para todo mundo que Jesus pode remover a culpa. Sabe, Ele é a remoção de toda a culpa. Ele é a remoção de toda a culpa. Agora, por que às vezes a gente ainda vive no peso do pecado? É triste. Eu lido com centenas de pessoas, e eu percebo que alguns ainda não conseguem se desvencilharem desse peso do pecado. Por quê? Porque há uma autojustiça. Deixa eu te dizer uma coisa, especialmente, não vou dizer os homens, né? O sexo masculino. Quando o diabo começa
a te oprimir, especialmente concernente aos olhos e aos pensamentos. Uma dica extraordinária eu vou te dar. Extraordinária. Todas as vezes que esses sentimentos e essas ideias fluírem na sua mente, e fluem, você entra exatamente com o pensamento de que você é justificado pelo sangue de Jesus e toda a culpa é removida. Eu digo isso direto no meu carro para Satanás: Satanás, lá vem você de novo. Foi removida toda a culpa. É impressionante, pelo menos a minha experiência, como aquilo. Mas se você fica flertando, e se você fica desejando, cara, e se aí a possibilidade, e aquilo vai crescendo. Pecado começa na tentação. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida de todos os homens, né? E como é recebida pela fé, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, e a gente já falou sobre isso, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecadores, os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Onde está o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ou seja, se eu tenho fé e acredito piamente que foi pelo sangue de Jesus que eu fui justificado, nada, absolutamente nada, nenhum tipo de pensamento que é determinado pela lei ou por qualquer tipo de acusação não tem mais base bíblica. Jesus me justifica, mas mediante a fé. Eu tenho que crer. Naquele dia, quando estivermos diante de Deus, não nós vamos poder dizer para Ele: eu trabalhei tanto, eu cantei, eu toquei. Não, Jesus, eu estou aqui porque o Senhor me justificou pelo seu sangue. O que eu fiz é consequência do seu ato de amor e misericórdia, e acabou. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Repita comigo: a fé é a porta de entrada para a graça de Deus. Simples assim, gente, não tem outro caminho. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gosto quando ele diz que nós estamos firmes, agora nós estamos firmes. Isso para mim conota a ideia, toda vez que eu leio isso, de uma fundação, dependente se é 60 por 60, 80 por 1 metro, onde você coloca toda a ferragem e concreta. É o fundamento, é onde você está
alicerçado, fundamentado, firmado nessa esperança. Pois vocês morreram, e é uma morte espiritual, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem às regras. Olha que coisa interessante. Existe um aspecto na vida de todo cristão que, se nós não atentarmos, a gente naufraga. A gente vai ver agora sobre a apropriação, ou seja, toma posse. Tá bom, pastor, é fé, é fé. Mas se eu não tomo posse, se eu não me aproprio, se eu não desejo morrer para a minha natureza de verdade e tomar posse por fé daquilo que Jesus fez por mim, eu não consigo ter uma vida de vitória. Vou falar uma coisa meio pesada aqui. Por que muitas vezes você não consegue aprofundar relacionamento com pessoas, especialmente líderes? E por que algumas pessoas elas são tão rápidas em colar em líderes e crescer e estar ali? Por que será? Sabe, alguns se apropriam mais rápido das verdades das Escrituras. Por isso o próprio Jesus disse que uns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100. Por que alguns crentes conseguem vencer o pecado tão facilmente e outros continuam nessa reincidência de pecado? Porque não há propiciação. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem às regras. Não, eu não tenho que aceitar o pecado. Eu não tenho que aceitar a iniquidade. Eu não tenho que aceitar que o diabo gere em mim. Eu vou falar uma coisa assim, meia punk. A pessoa tem uma deficiência moral. O adultério é uma deficiência moral. Ontem eu estava assistindo um programa na RIT, né? E o cara era pastor, sexólogo e era também psicólogo. O cara deu uma aula sobre como vencer a imoralidade. Eu estava muito cansado, mas eu fiquei até quase 11h40 assistindo. Foi muito válido para mim. Lógico, algumas coisas eu já sabia, outras não. Mas quando ele falou sobre isso, eu pensei um pouco nisso aqui que a gente está falando agora. E o mediador perguntou a ele, disse: professor, um homem é casado e ele flerta com a imoralidade porque a esposa está em falta com ele. E a máxima que ele usa é: bom, já que a minha esposa não me corresponde, eu vou então entrar no processo de masturbação, ou vou flertar com a imoralidade, com a pornografia. E o cara pergunta para ele: até onde isso é danoso? Ele disse assim, ele disse: olha, todas as vezes que você começa a desejar algo para a sua natureza, para a sua carne, a tendência é que isso torne-se um vício. E ele foi bem claro, assim como todo viciado em droga tem uma tendência para que isso fique, para que aquele desejo seja saciado, e com o tempo aquele tipo de droga já não funciona, ele tem que potencializar aquela droga. Ele falou: assim também é a imoralidade. A tendência é que você entre num nível tão profundo. E o cara perguntou: pode alguém que é hétero beirar a homossexualidade? Disse: não só pode, como a maioria, para realmente satisfazerem esses desejos, enveredam por esse caminho. E é muito maligno isso. Então eu não posso de maneira nenhuma ficar flertando ou submetendo-me a esse tipo de regra
ou qualquer tipo de padrão mundano. Eu tenho que me apropriar das promessas. E aí, gente, essa é a parte que, infelizmente, a maioria não quer. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Eu gosto desse termo, confissão também. Porque à medida que você verbaliza, e não é só ficar pensando, mas verbalizando. Se eu contar algo aqui muito íntimo, vocês vão se escandalizar, sim ou não? Olha, há tem muitos anos isso. Aconteceu uma situação, eu estava no meu carro sozinho, e à medida que eu estava no percurso da minha casa, o diabo começou com uma ideia doida. É só você fazer isso aqui que era algo imoral. É muito fácil. Cara, aquilo ficou uns 3 minutos na minha cabeça e eu não falava nada. Eu confesso a vocês, foi difícil. E eu, caramba, tá tão fácil. Aí teve hora, se não for o Espírito Santo e a palavra, não vence, gente, não tem jeito, não é meu, não é seu, não é mérito nosso, amém? Na hora, eu disse: Satanás, saia daqui, em nome de Jesus. Eu te repreendo toda tentação, todo pecado. Eu cancelo agora. Saia em nome de Jesus. Está escrito na palavra de Deus que Ele me deu autoridade sobre você. E eu comecei, cara, eu não condeno quem cai. Cair pode ser um acidente de caminhada. Agendamento não. Caiu, semana que vem caiu de novo, mês que vem caiu de novo, e fica nessa repetição. Aí já não é mais tentação, aí é agendamento de pecado. Se tem uma coisa que para mim e para todo cristão funciona, é exatamente o ato de confissão. Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para... Repita comigo: eu tenho que confessar para ser salvo. E não é ser salvo para ir para a eternidade, é salvo daquela situação que você está vivendo naquele momento. Deu para entender? Uma vez eu estava aconselhando uma irmã muito preciosa, eu admiro demais essa irmã. Estava atravessando uma crise conjugal muito séria, e numa sentada de gabinete, ela falando, que nesse dia, no trabalho, olha como o diabo age. Já tinha umas semanas que o negócio estava meio tenso, e quem é casado aqui sabe, a gente, passa por situações complicadas, especialmente quando você está com 15, 20 anos de casado, parece que a coisa é muito natural, a gente vai perdendo aquele romantismo. E aí o cara já não era muito tão romântico, E aí teve uma crise, e esperava uma mudança. Não, eu mudo, ela não muda, e aí fica aquela coisa, se não vier eu não vou, entendeu? Aí vai dormir, tem a faixa de Gaza no meio, Alguém já viveu essa experiência da faixa de Gaza na cama? Só eu. Aquela faixa de Gaza, Um fica para um lado, o outro fica para o outro. Vou perguntar de novo: quem viveu a faixa de Gaza? Melhorou. Aí a faixa de Gaza, se não vier eu não vou, se não encostar em mim eu não encosto. Quem viveu a faixa de Gaza? Está melhorando. Daqui a pouco está todo mundo levantando a mão. E aí eu disse: olha, mas... chorando. Aí disse que o cara, olha como o diabo é, do nada, chegou com uma rosa para ela, no trabalho, do nada. Como é que pode? Pastor, nunca dei. E é uma menina de moral, é uma mulher que eu sei que tem moral. Nunca deu bola, nunca, do nada. Eu vim trazer essa rosa para você, você está tão linda hoje. Diga aí, velho. Aí na hora ela disse: pastor, aí ela batia assim, meu coração acelerou um pouquinho, mas eu disse: não. Eu falei: glória a Deus, porque você é uma mulher de Deus. Estou dando um exemplo entre centenas, não adianta você ficar conjecturando, mas só exemplo. É assim que tem que agir, posicionada. Não, sua carne não vai te trair, a minha carne não vai me trair, amém, gente?
Nós somos justificados em Cristo. Tome posse, faça a confissão, declare. E aí, dentro do nosso contexto, eu amo muito o que Tiago diz: confessem as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam, pois a oração de um pode muito em seus. Eu vou começar na próxima semana por isso aqui. Eu não vou entrar mais por conta do horário. Tem gente me ligando lá aperreada no trabalho, que tem a turma lá de gesso, de pintura. Mas eu vou lembrar Tiago capítulo 5. A gente vai começar na semana que vem a lição 7, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nesse aspecto. Porque olha só, não tem cura no aspecto da imoralidade. Eu vou repetir, e se você quiser deixar anotado, você não é curado na área de imoralidade orando e jejuando. Vou repetir de novo, tá? Você não é curado na área da imoralidade jejuando e orando. Deu para entender? Você só é curado na imoralidade, na tendência imoral, confessando. Confessem as vossas. Eu vou pegar o original, vou mostrar para vocês. Não é? O que você acha que tem pastor aí que jejua a hora para caramba e cai? Eu conheci um, gente. É sério. 1h15 da manhã. Eu sempre fui fã desse homem de Deus. O culto rolando, tirei foto com ele. Era pastor, ó, experiente, chorando no culto, todo mundo lavando, tirando os lencinhos. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Eu não queria mais sair dali. Se Jesus levasse a gente dali, eu estava feliz. Um homem de Deus, de Deus. Os livros dele, cara, ele é americano. Ele tem um livro que, pelo amor de Deus, que livro é aquele? Ele viveu o sobrenatural de Deus num nível como poucos homens na nossa geração. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, num grande evento, ele foi pego em adultério com uma garota de programa. Um homem de 60 e poucos anos, 63, não tão velho. Um homem tão cheio de Deus. Eu me lembro que eu chorando, olhei para minha esposa na cama, ela sentada assim, e disse: me ajude, ore por mim, porque se um homem desse caiu, e eu? Vamos ficar de pé? Imoralidade só se vence confessando. Preste atenção. Confessar para a pessoa certa. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, nos ajude